compostagem, né? E qual que é a importância de fazer isso? Por que eu deveria na minha casa fazer isso, transformar meu resíduo orgânico? Então, o resíduo orgânico, desde as primeiras civilizações, foi o primeiro resíduo que começou a trazer problemas para a sociedade a partir do momento que ela se começou a aglomerar. Então, hoje na cidade, com pouco espaço que está se tendo de área verde, tem se tornado um problema fazer a gestão desses resíduos. E ao mesmo ponto que nas residências é a maior parte dos resíduos, né? São resíduos que, se tratados de maneira adequada, ele pode potencializar a natureza. O que é potencializar a natureza? No caso com a sobra dos resíduos do lixo orgânico, transformar em adubo para as plantas, proliferação de minhoca. E qual que é o melhor, como é que a gente faz isso na casa da gente? Às vezes se você não tem espaço, como é que... Então, a gente tem utilizado esses minhocários, sistema de caixas, que ele tem que ser colocado na sombra, né, em lugar fresco, dentro das residências. E a gente tem utilizado esse sistema aqui, ele é adequado ao tamanho das famílias. Esse aqui é um tamanho pequeno, que é para uma ou duas pessoas. E é feito com a segregação dos lixos, né? A partir do momento que a pessoa já gera o resíduo orgânico, ela já tem uma lixeira específica para acomodar esses resíduos. E depois ele vem para o miocárdio e o miocárdio vai fazer a digestão dele, transformando tudo em humus. Então tá, vamos explicar assim para quem está em casa e nunca separou seu lixo. Primeiro, como é que ele começa? O que é o resíduo orgânico? Como é que ele vai começar separando o lixo dele? E como eu estava dizendo, o resíduo orgânico, o ideal é que ele seja segregado no momento que ele é gerado. Então, geralmente, a gente indica das pessoas utilizarem uma lixeira já na pia, onde que é feito o processamento dos alimentos orgânicos, que são as frutas, legumes, café. E esses alimentos a gente vai acondicionando numa lixeira específica, com tampa, para não atrair mosquito. E à medida que ele enche, a gente traz ele para o miocárdio e equilibra ele com carbono, que é o lixo orgânico seco, que a gente chama de as folhas, os gravetos, folhas de árvore, papelão, isso tudo pode ser utilizado para equilibrar dentro da compostagem. A compostagem ela é a combinação do carbono e do nitrogênio. Para ter uma boa saúde na sua compostagem, a gente precisa equilibrar o carbono. O carbono ele neutraliza a parte úmida do nitrogênio. Então o nitrogênio é a parte úmida, Isso. É o lixo da cozinha, propriamente dito. Isso. E o carbono é o quê? É as folhas secas das árvores, o papelão, o palito de fósforo, pó de café seco, papel de café. Papel da minha casa posso pôr também? Pode. Papel picado? Pode. Eu só não colocaria os papéis com tinta, porque muitas das tintas têm metais pesados. Então jornal não? Jornal de último caso, e se preferência o que está escrito em preto. Aí, por exemplo, papel, folha A4, essas que a gente usa para impressão. Então, numa escala assim, eu colocaria o papelão, que é um papel mais próximo do natural, sem aditivo químico. Os papéis brancos como o ofício, ele já passa por processo químico e o poder dele de absorção da parte úmida é menor que o papelão no caso. Então eu sugiro primeiro o papelão, que também é um resíduo bem disponível nos comércios. E qual que é a porcentagem que eu tenho que colocar, misturar? Você quer mostrar ou a gente vai falando? Sugiro a porção de... A gente pode fazer depois uma exemplificação, mas eu uso uma porção de úmido e 2 porções de seco. Sempre mais seco do que úmido. Sempre mais o seco. Isso. Então, e se eu não tiver muito papel lá na minha casa, papelão e papel para usar, o que eu posso fazer? Sugiro que pode utilizar serragem, nas madeireiras é um resíduo também bem disponível, varrer as folhas secas nas calçadas, né, na frente das casas. Com certeza nos comércios tem papelão também, porque eles recebem muito produtos e os produtos vêm condicionados em papel. Isso aí é uma boa dica também. Eu e o Peter lá em casa, a gente costuma, sempre que vai comprar, em vez de usar sacola plástica no sacolão ou no supermercado, a gente pega caixa de papelão. Isso já é bem comum, na verdade, né? Nos supermercados, muitos supermercados já tem caixa de papelão disponível. E aí a gente pode usar então essa caixa de papelão bem picadinha, Thiago? É ideal que todo o alimento ele seja bem picado e triturado para facilitar o processo de decomposição. A diferença entre a compostagem no método tradicional, sem introduzir minhocas,
e o minhocário, a produção de humus com minhocas. Entendi. O processo de compostagem que acontece fora da caixa e dentro da caixa, ele é muito parecido. É um processo natural de decomposição da matéria orgânica na natureza. No caso do minhocário, a diferença é que a minhoca é um agente que acelera esse processo. E na compostagem tradicional, que é feita de montinho, oleira, tem gente que enterra, você não precisa ter tanto rigor em relação ao calor que se produz nesse composto. E a diferença no caso específico é porque isso aqui é feito em caixa em módulos. Então aqui você consegue separar a parte líquida do resíduo, transformar em humus e também a criação de minhocas, né? Aí você tem que ter um cuidado maior porque a minhoca é mais sensível, Isso. né? No caso ela é mais sensível ao calor, então você tem que ter mais cuidado para adicionar mais carbono do que nitrogênio. O que colocar, né, nessas caixas aí? Que tipo de lixo eu posso e não posso colocar? Aqui você pode colocar casca de legume, verdura, borra de café, o próprio papel do café, sachê de chá, palito de fósforo. O que não pode colocar é cítricos, casca de limão, casca de laranja, não pode colocar alho, cebola, não pode colocar comida com óleo e sal. Animais fezes de animais domésticos. E assim, pozinho de varrição da casa, posso pôr? Poeira orgânica pode. Poeira. Tudo que transforma em vida, mas não seja aquela coisa que vai dar bicho, larva, né? Isso. Que às vezes a comida é cozida, se for em grande quantidade. Já vi gente até falando que coloca às vezes comida cozida, mas em pouca, né? Isso. Quando o resíduo orgânico é um pouquinho que sobra ali do prato, às vezes diluído com o restante do resíduo orgânico que foi gerado durante o almoço, é tranquilo. O problema é uma grande quantidade, pegar uma panela de arroz, uma panela de feijão, isso aqui não é ideal. E às vezes também um pouco, se for pouco também, casca, às vezes pode, de laranja, uma coisa assim. Não é o ideal, mas... Eu acho que eu indico não colocar, porque a acidez do solo, para você corrigir em carbono, assim, você vai aumentar muito o volume de carbono. E o limão, assim... Vai ter que colocar muito papelão, muita vai serragem. tomar um espaço do para restante poder corrigir essa acidez do solo. Essa acidez do limão e da laranja. Isso. E o limão e a laranja, até no processo de compostagem comum, a gente observa que ele depois que já está tudo composto, ele ainda está no decomposto. O tempo dele demora mais. Assim como a casca. Isso é uma coisa muito, eu acho, pessoal, sabe, gente? Depende de cada um. Isso é até uma dica que a gente quer dar, que cada um faz o seu. Lá em casa, como a gente não aplicou o minhocário ainda, a gente faz a compostagem geral, a gente costuma usar casca de limão, laranja, abacate, demora um pouco mais, mas a gente vai peneirando, usando composto, deixando aquela ali até se decompor. É um processo de cada um, né? E aí uma coisa também que é legal, né, Tiago, às vezes picar o lixo, você recomenda? Eu recomendo diminuir o tamanho do resíduo, fica mais fácil da matéria seca controlar a umidade, envolver a parte úmida e também acelera o processo da minhoca decompor. É bem melhor que pique e triture os alimentos antes de colocar aqui, e também a matéria seca também seja menor. Mais picadinho. E aqui, folha de alface, essas coisas que sobram, vai estragar na geladeira? Pode jogar tudo.